E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Gente, seguinte, a gente fica em casa, esse negócio de quarentena, aí fica achando tudo que tá com defeito dentro de casa e vai enjoando das coisas que tem. Aí começa a consertar aqui, reformar ali. O que acontece? Resolvi reformar o quarto. Reformar, não, mudar um pouco a decoração. Porque eu enjoei, tá tudo muito roxo aqui, tudo muito lilás, muito roxo. E eu comecei a notar que tem umas coisas que não estão mais legais, que os quadrinhos que desbotaram, o papel de parede que tá meio cagado e tal. Enfim, então resolvi mudar. E eu vou fazer isso na raça, na base do DIY. Então, graças a isso, teremos vários vídeos de DIY. Não decidi tudo que eu vou fazendo uma parte e depois eu decido a outra. Mas uma coisa que eu já tenho bem decidida na minha cabeça é que eu vou recriar na porta do meu quarto esta porta aqui. E se você nunca viu essa porta na sua vida, amigo de planeta, você é. Essa é a porta do apartamento da Monica Geller da série Friends. Se você nunca viu, vai para o Netflix e vai maratonar. E a primeira coisa que eu vou fazer dessa porta, o primeiro elemento que eu vou fazer é essa moldura super legal que fica em volta do olho mágico da porta dela. E vim mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa moldura pra gente fazer junto e de repente dar umas ideias legais pra vocês também e ocupar o tempo com coisas legais de fazer e produtivas e enfim, sei lá, incentivar aí o DIY pra vocês. DIY é do it yourself, para quem não sabe, faça você mesmo. Então vamos lá começar essa plaquinha. Eu vou precisar de massinha de biscuit. Eu comprei dessa pequenininha porque eu não achei do pacote de 1 kg, então eu vou precisar de uns 4 a 5 pacotinhos desse daqui. Esse daqui tem 90 gramas, mas muda de acordo com o fabricante. Alguns tem 100, outros tem 80. Então, vou precisar de mais ou menos 400, 450 gramas de massinha para fazer essa moldura. Vou precisar de um rolinho para abrir a massa. Se você não tiver um rolinho desse, não tem problema. Você pode usar o rolo de abrir massa da cozinha, contanto que ele seja de plástico, porque no de madeira a massa vai grudar. Vou precisar de um estilete ou uma faquinha e uma régua. No caso vai ter que ser uma régua mesmo, só não precisa ser desse tamanho todo, mas precisa ser uma régua, pode ser uma trena, vamos lá, uma fita métrica, alguma coisa que dê pra medir. No caso aqui é uma régua. E vou precisar de um potinho com água para me ajudar a modelar a massa, um pincel que eu vou usar para dar acabamento na massa e tinta amarela. A gente vai, primeira coisa é abrir o saco da massinha e dar umas apertadinhas nela para ela ficar facinho de trabalhar. Então, para fazer a plaquinha, a moldurazinha, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar na internet qual era o tamanho real daquela moldura, para ficar o mais semelhante possível. E aí eu descobri que ela tem 21 de largura, 26 de altura e que as bordas tem aproximadamente 4,5 cm. Então o que eu fiz foi, eu peguei essa placa branca que é própria para fazer biscuit, mas não precisa ter uma placa dessa, pode ser um papelão, tipo aqueles que você tira da caixa que chega coisa do Mercado Livre ou do correio, ou sei lá, que seu amigo te manda de presente, ou um papel A4. E aí, nesse papel, nessa caixa, nesse papelão, seja lá o que for, a gente vai colocar essas medidas da plaquinha, sempre deixando linhazinhas pra fora pra poder se guiar depois. Então eu marquei aqui na minha placa a largura de 21 centímetros com a altura de 26, fiz o quadrado e medi 4,5 cm para cada borda e risquei novamente, sempre deixando as linhas para fora, porque eu vou cobrir isso aqui com massa e eu preciso me guiar depois. Antes de começar a abrir a massa, você vai cobrir a sua mesa onde você vai trabalhar, ou o seu papelão, enfim, a sua superfície aí de trabalho, onde você vai fazer a moldura, você vai cobrir com papel filme, por 2 motivos.
Primeiro, porque senão vai colar no papel ou no papelão a massinha, né? E outra, para não sujar muito a mesa, para não dar muito trabalho de limpar depois, é só tirar o papel filme. E aqui, com o papel filme, na hora que eu quiser tirar ela daqui de cima, eu corto o papel filme aqui e tiro ela junto com o papel filme e deixo assim até ela secar. Quando ela estiver bem mais sequinha, eu posso retirar o papel filme de trás, que ele vai sair de boa. Então vamos lá, vamos começar a fazer isso aqui. Vou pegar minha massa, que já tá bem molinha, bem amassadinha. Vou colocar no centro da minha figura. Eu marquei aqui em volta, gente, vocês estão vendo os desenhos aqui, mas é só pra ver mais ou menos se ia ficar do tamanho certo. E aí, com o rolinho, eu vou abrir essa massa pra ela cobrir todo esse desenho aqui. Ela tem que cobrir essa parte, esse máximo aqui do desenho. Então vamos lá esticar a massa. E é isso, gente. Com a massa aberta, força na peruca para abrir essa massa. Tem que fazer uma forcinha para abrir ela, para ela ficar fininha. Isso aqui vai servir só para ela ficar reto mesmo por baixo. E aí, a gente deixou aquelas linhas fora do desenho, que elas vão me servir de marcação. E eu vou cortar os excessos agora para deixar essa moldura exatamente no tamanho, nas dimensões que ela tem. Então eu vou pegar a minha régua e vou vir exatamente nos pontos aqui, ó, onde eu marquei. Vou pressionar a régua na massa e tirar o excesso. Vou fazer a mesma coisa com toda a área, com toda a massa que sobrou para fora dos limites. Aí tirei toda a parte externa que sobrou aqui. E agora eu vou tirar o miolo. Para tirar o miolo, eu vou marcar só com a régua. Não vou pressionar tanto para a massa não cortar. Mas eu vou lá nas marquinhas que eu já fiz, dou uma pressionadinha. Como eu disse, essa parte não vai aparecer, então não tem problema ela ficar marcada. E com a massa marcada, eu vou vir agora, que agora não tem jeito de fazer com a... Agora não tem mais jeito de fazer com a régua. Então eu vou pegar o meu estilete, ou a faquinha, ou qualquer coisa que corte direitinho. E vou tirar o miolo. Vou molhar o biscuit vou molhar o estilete na água para ele cortar melhor a minha massa. E pronto. É só arrancar o miolo. Tiro o miolinho, tiro as laterais. Tá feita a base da nossa moldura e agora a gente vai começar a modelar para transformar ela naquela moldura super bonitinha. Então, o que a gente vai fazer é, aquela massinha que sobrou ainda, a gente vai usar ela até acabar. Vamos tirar um pedacinho e fazer um rolinho. Bota e vai fazendo o rolinho. O meu rolinho ficou com mais ou menos 1,5 centímetro de diâmetro, acho que um pouquinho menos. Vou fazer logo 3 rolinhos nesse tamanico. Não é difícil não, gente. É só ver se os rolinhos estão ficando mais ou menos do mesmo tamanho. E eu vou medir essa parte aqui. Então, ele vai fazer isso aqui, certo? Essa é a parte de baixo. Então, eu vou só afinar um pouco as partes mais externas. Talvez isso tenha ficado um pouco grande, talvez. Se ficar grande, a gente corta. Vamos lá. E aí, eu vou começar a apertar a parte superior. Primeiro, eu vou passar um pouquinho de água aqui, que é pra minha massa já ir colando. O biscuit cola só com água. Dificilmente precisa usar cola nele. E aí, eu vou apertando aqui com as pontas dos dedos. E ó, aqui ficou meio grande demais, eu vou cortar, tirar um pedacinho, não tem problema.
Aí a gente vai só na partezinha de cima, dando beliscõezinhos. E aqui a gente vai enrolar. Assim. Dar uma ajeitadinha assim, para ele fixando na plaquinha de baixo. Vou pegar outro rolinho, vou achatar as pontas dele, que ele vai encaixar aqui. Então a gente achata aqui para ele encaixar. Curva ele um pouquinho. Não preocupa que vai ficando feio no começo. Depois a gente vai acertar tudinho. Tira os excessos para não ficar muito grosseiro aqui. E a mesma coisa, vai apertando, dando beliscãozinho com as pontinhas dos dedos para ele fazer a bordinha. Vou molhar um pouquinho os dedos para ajudar a dar formato. Não molha demais a massa, senão fica melequento. E o último rolinho a gente vai fazer a mesma coisa. Vou tirar o excesso que eu medi aqui. Vou apertar bem as bordinhas onde ele vai fixar no outro. E vou colocar ele aqui. E beliscar. Para ajeitar as emendas que ficaram aqui, para elas não ficarem feias aparecendo, eu vou usar aquele pincelzinho velho que tem a cerda mais dura. Ele já estava na água, então ele tá molhadinho. E eu vou passar ele exatamente aonde ficaram as emendas. Devagarzinho, vai passando o dedo também e as emendas vão sumindo. O primeiro lado tá pronto. A gente vai repetir exatamente a mesma coisa dos outros lados. Aqui, ó, gente, não chega a estar em cima porque vão entrar as outras massas, senão vai diminuir muito esse espaço aqui de dentro. Gente, é assim que fica depois que coloca todas as partes. Aí fica sobrando essa rebarbazinha aqui da moldura que a gente fez por baixo para servir de base. Então a gente vai pegar o estilete. Vou molhar no potinho com água a pontinha dele para facilitar o corte. E vou vir com bastante cuidado aqui, cortando em volta. E é isso, gente. Então, gente, cortei todas as rebarbas e foi assim que ficou. Já tá prontinho pra secar.
Mas ainda dá pra dar acabamento, ainda dá pra molhar o dedo e vir aqui em volta. Só pra consertar, pra deixar as tirinhas mais homogêneas, tirar os espaços, só molhando o dedo ou algum pincelzinho e passando pra deixar tudo mais certinho. Mas enfim, eu não vou fazer isso agora, senão o vídeo vai ficar com uma semana. Então eu vou botar esse ali do lado, já eu vou terminar e vou continuar com o que já tá pronto. Quando ele finaliza, depois de seco, ele fica assim, bem bonitinho. E esse aqui só tá faltando pintar. Vamos levar em consideração que essa peça levou quase meio quilo de massa. Então, ela não vai secar super rápido. Ela vai levar uns 3, 4 dias para secar. Uma semana seria o ideal para deixar ela lá secando. Então não adianta você querer fazer para já pintar hoje mesmo e hoje mesmo já pendurar na porta. Isso não vai acontecer, o biscuit ele demora para secar. E agora vamos lá para pintar esse pedaço, essa parte aqui. Para pintar eu vou usar primeiro essa tinta amarelo ouro. E vou pintar ele todinho da mesma cor. Daí, gente, pintei todinha de amarelo e fica assim. E se a gente olhar a imagem daquela fotozinha que eu botei no início do vídeo, a gente vai notar que ela tem uns detalhes mais escurinhos. E para fazer esses detalhes eu vou usar esse outro tonzinho aqui de amarelo, que é o amarelo cádmio. Aí vou vir devagarzinho com o pincel assim, ó, só melecando mesmo. Não precisa ficar muito perfeitinho. Aquela moldura que tá lá, ela é bem rústica. Então por isso não precisa nem dar tanto acabamento na peça. E vai fazendo os detalhezinhos. A tinta que eu uso é tinta acrílica, fosca, tem dela brilhosa, não fica com o mesmo resultado. E tem de várias marcas. E tá pronto. Pintadinho, bonitinho, já tá prontinho. E foi rapidinho e facinho de fazer. Vocês viram que não tem muito segredo. Isso aqui foram o quê? Fazer umas cobrinhas, estirar uma massinha, só colocar em volta e dar umas apertadinhas. Não tem segredo, é super fácil. O biscuit é uma massa muito, muito, muito fácil de trabalhar. E dá pra fazer milhões de coisas com biscuit. Vocês podem recriar objetos de outras séries, criar objetos novos. Não dá pra fazer só enfeite, dá pra fazer coisas mais úteis também, tipo caixinha de joia, dá pra fazer com biscuit. Então, assim, é só soltar a imaginação e fazer. Dá pra recriar um mundo de coisas. A massa é muito versátil. Dá pra fazer de um tudo com ela. Por exemplo, varinhas do Harry Potter. Todas são feitas de biscuit. Essas daqui nenhuma foi comprada no parque. O acabamento pode ficar muito mais delicado do que isso aqui, mas a minha ideia era usar a referência, de fato, a referência daquele que tinha lá na porta da Mônica. E se a gente olhar ele de pertinho, ele não é delicadinho, ele não é bem feitinho, ele tem um acabamento mais rústico, mais grosseiro. Então eu decidi por não dar tanto acabamento nessa peça. Poderia ficar perfeito, como essa daqui ficou. E, gente, vamos soltar a criatividade, usar coisas que a gente tem em casa para transformar em outras coisas. Se joguem aí no biscuit essa semana, dá pra fazer um montão de coisa. E eu não falei, mas se sobrar massinha, quando você estiver fazendo alguma coisa, enrola ela em papel filme e guarda no lugarzinho fechado que dá pra usar de novo, tá? Ela demora um tempinho pra estragar. E era isso, gente, era isso que eu queria trazer pra vocês hoje. Eu me diverti fazendo, eu espero que vocês também façam, espero que vocês também se divirtam, espero que tenham gostado do vídeo. Dá um joinha se gostou, se não gostou, manda pra aquela sua amiga chata, você já sabe disso. Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra receber a notificação toda vez que eu colocar um videozinho novo.
compartilha com os amigos. E é isso. Um beijo no coração de vocês. Fui!